Olá, boa tarde para quem é daqui de Manaus, boa noite já para quem é de fora, né? Horário de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos live, né? Hoje nós vamos falar sobre a cânula nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória. Deixa eu ligar a minha luz aqui enquanto vai chegando mais pessoas aí, né? Isso. Então, sejam muito bem-vindos. Mais um dia da nossa série de lives para o aquecimento da Semana da Ventilação Mecânica. Então, se você não sabe, desde segunda-feira eu estou fazendo lives que é para o aquecimento da Semana da Ventilação Mecânica e ao longo da semana, né, na segunda-feira, eu abordei o tema insuficiência respiratória, né, entendendo a insuficiência respiratória aguda. Para entender a insuficiência respiratória aguda, fiz uma abordagem sobre a insuficiência respiratória. Então, essa foi a aula da segunda. Na aula de ontem foi falado sobre a oxigenoterapia na insuficiência respiratória, como, né, que a gente vai utilizar, quais são os dispositivos que a gente tem e da importância de se conhecer esses dispositivos. E hoje, né, continuando a parte, falei que a gente ia parar na cânula de alto fluxo e hoje eu vou falar somente da cânula de alto fluxo aplicada aí na insuficiência respiratória, tá bom? Oi, Brenda. Brenda aqui marcando presença, né, Brenda? Obrigada pela presença. E só lembrando, tá? Ainda as inscrições da Semana da Ventilação Mecânica, elas vão até o dia 28 de setembro. Então, não deixem para a última hora, é um evento 100% online, 100% gratuito. Para você que está aí dando os primeiros passos na unidade de terapia intensiva ou que tem o sonho aí de atender na UTI, trabalhar na UTI, tá bom? Não se esquece de se inscrever também no canal do Telegram, tá? Que lá eu também abordo um tipo de conteúdo, né, diferente do que eu falo aqui no Instagram e no Facebook. Ontem, inclusive, eu coloquei até um raio-x de um pneumotórax ali bilateral, né, em um paciente que teve aí a colocação de 2 drenos de tórax, né, e paciente em ventilação mecânica. Vou vendo se eu faço uma live sobre ventilação mecânica em pacientes com pneumotórax, né, que tiveram pneumotórax, dreno fechado de tórax e também fístula broncopleural, tá? Isso aí eu vou organizar uma live dessa também para vocês. Então, vamos começar. Eu vou desativar aqui os comentários. Se tiver dúvida, coloca nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, tá bom? Então, vamos lá falar sobre cânula nasal de alto fluxo. Então, o que é a cânula nasal de alto fluxo? Então, ela é um dispositivo que, logo no começo, ela foi muito utilizada, né? Ela ainda é utilizada até para neonatos e crianças, né? Infantis ali também. E ela teve, né, ótimos resultados de segurança, de efetividade, e aí ela foi adaptada, né, e utilizada em adultos, tá? A cânula nasal de alto fluxo, ela lembra um pouco o formato daquela pronga nasal, né, que fica no bebezinho lá que tá fazendo. Então, lembra daquela pronga? Ela lembra, né, o formato, né, e o formato da cânula. E hoje, né, quando a gente fala de insuficiência respiratória, lembra que a gente tinha falado dos 2 tipos, né, de insuficiência respiratória hipoxêmica, a hipercapnica, e também tinha a tipo 3, que era mista. Quando a gente vai falar da hipoxemia, da tipo 1, da hipoxêmica, a gente falou ontem que a oxigenoterapia, ela pode ajudar nos pacientes que não tem ali, né, uma hipoxemia refratária ao uso de O2, né, que são aqueles pacientes que podem ter shunt ou efeito shunt. Então, eles podem ser utilizados, né? E a cânula nasal de alto fluxo, ela é um além. Porque se a gente observar o padrão respiratório de um paciente que está em insuficiência respiratória, que foi a nossa primeira aula que eu falei, lembra dos sinais e sintomas? Eu falei que esse paciente ele ia apresentar dispneia, né? Ele ia apresentar aumento de frequência respiratória,
taquicardia, ele ia apresentar ativação de musculatura acessória. Era um paciente que ele fica usando musculatura acessória porque ele precisa de fluxos aumentados de oxigênio, né, de ar. É aquele paciente que a famosa dispneia, a sensação subjetiva de falta de ar. Então tá faltando ar, então ele tenta compensar isso gerando uma demanda muito alta, tá? E o que a cânula nasal tem de positivo em relação aos outros dispositivos, né, de oxigenoterapia, em relação a esse fluxo? Porque numa cânula nasal, como eu falei ontem, ela consegue ofertar para o meu paciente fluxos de até 60 litros por minuto. Lembra que ontem, quando a gente falou dos dispositivos, eu falei de catéter nasal, falei de máscara facial, falei de máscara de Venturi e falei também de máscara com reservatório, né? E aí, normalmente, a máscara com reservatório, ela dá uma FO2 ali de 100%, né? Com fluxos de 12 a 15 litros de oxigênio. Quando a gente passa para a cânula de alto fluxo, ela consegue dar para o meu paciente um fluxo de 60 litros por minuto. Por que o ponto-chave dela também, além de oferecer uma FO2, né, fixa, é que a gente pode pré-estabelecer uma FO2 de até 60%, né, o máximo 60%. Por que isso é bom? Porque vamos pensar, eu quero que você pare agora e pense no paciente com desconforto respiratório, com insuficiência respiratória, aquele paciente fazendo aquele esforço, uso de musculatura, tiragens. Esse paciente ele tem um aumento dessa demanda e ele fica aquela fome de ar, aquela fome de fluxo. Normalmente esses dispositivos de 12 a 15 litros é um fluxo menor do que o fluxo inspiratório do paciente. O objetivo da cânula nasal é ofertar um fluxo maior do que aquele fluxo inspiratório dessa demanda do paciente. E assim, dá mais conforto, diminuir, na verdade, o desconforto respiratório dele. Então, com um fluxo de cerca de até 60 litros por minuto, eu consigo dar um fluxo inspiratório de ar, de gás, sem o paciente precisar fazer aquele esforço. Vou jogar ar e oxigênio para dentro dele, num fluxo maior do que a demanda dele. Se eu dou um fluxo maior do que essa demanda dele, o que vai acontecer? Eu diminuo essa necessidade dele, eu diminuo essa resistência. A gente vai falar sobre isso, eu só estou dando um geral. Ele vai diminuir e aí vai dar mais conforto ao meu paciente. Então esse eu quero que você tenha esse pensamento do porquê que a gente vai utilizar uma cânula nasal, tá? Por conta desses fluxos. Por que ela é melhor? Primeiro porque eu tenho uma FO2 fixa, ajustada, e depois porque eu consigo gerar altos fluxos para os meus pacientes, tá bom? Então, o CENAF, né? CENAF, cânula nasal de alto fluxo, ela se baseia em 4 componentes, tá? Quais são esses 4 componentes? Então, eu tenho um sistema de misturador de gases, tá? Que é um blender. Então, esse misturador de gás, ele vai misturar o oxigênio e o ar comprimido. E aí, ajustado, né, na rede de gases, né, com seja por um manômetro, uma válvula redutora, ou seja, diretamente, eu tenho um misturador de gases. Ajustando o fluxo de O2 e fluxo de ar comprimido, eu consigo ali, com esse blender, fazer uma mistura ótima que vai levar para o meu paciente. Então, eu tenho uma fonte de oxigênio e de ar comprimido ligada a um misturador de gases, tá? E aí, além disso, eu também tenho um umidificador, tá bom? Um umidificador que ele vai umidificar. Então, ele normalmente, né, ele vai estar atrelado ali à água destilada. Então, a água destilada ali vai estar conectada a esse umidificador e vai estar passando para aquele umidificador. O umidificador, ele lembra muito os umidificadores ali ativos, né? Aqueles umidificadores que a gente utilizava na ventilação mecânica. Eu não utilizo mais no serviço que eu trabalho, mas ainda tem serviços que utilizam aqueles umidificadores. Então, ele lembra muito, tá? Então, água destilada lá naqueles umidificadores. Então, o misturador
um umidificador, um circuito inspiratório aquecido. Então, eu tenho ali, partindo daquele umidificador, eu tenho um circuito inspiratório, né? Aquele circuito corrugado, ele tem vários fios por dentro e esses fios, eles aquecem todo esse circuito. Por quê? Porque a gente sabe que um fluxo, né? Imagine só um fluxo de 60 litros por minuto de oxigênio. Algo que até então, antes da cânula nasal de alto fluxo, eu só conseguia ofertar por meio de ventilação mecânica. Agora eu tenho um catéter, uma cânula nasal de alto fluxo, catéter nasal de alto fluxo, em que eu vou conseguir dar um aumento desse fluxo, mas eu preciso que tenha uma determinada oxigenação, uma determinada umidificação e aquecimento. A umidificação vai ser feita pelo umidificador com água destilada e no próprio umidificador ele também vai aquecer, né, essa água, e também tem sensores de temperatura ao longo desse circuito que vão verificar qual é o valor ali do ar, né, da temperatura do ar que está chegando lá para o meu paciente, tá bom? E o quarto componente é uma cânula adequada para ofertar esse alto fluxo. Então, ele baseia-se em 4 componentes, tá? Então, é necessário que se tenha esse misturador de gases, tá? Que tenham, né? Tem as peças, os conectores, tem várias situações para a gente poder ligar, né? Essa cânula nasal de alto fluxo no meu paciente, tá bom? Mas basicamente é isso. Cíntia, e como que é? O que ela vai fazer? Então, a cânula nasal de alto fluxo, ela vai melhorar a oxigenação do nosso paciente, tá bom? Porque ela vai atender às demandas de fluxo inspiratório, que foi aquilo que eu falei logo no começo. Ela vai atender às demandas de fluxo inspiratório do paciente e vai diminuir a dispneia, diminuir os sinais e sintomas do desconforto respiratório e também vai melhorar a depuração de secreção. Então, a gente tem aí alguns pontos positivos, né? Que é a melhora da oxigenação, se a gente tiver ali uma insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, eu tenho essa melhora da oxigenação e, consequentemente, melhora ali daquele desconforto respiratório, tá? E algo também agora que eu falei foi a melhora da depuração de secreções, certo? Então, essa é a principal indicação da cânula de alto fluxo, tá? Lembrando que vamos utilizar ela para insuficiência respiratória hipoxêmica e também tem estudos que relatam do seu uso, né, em pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica, que são pacientes mais retentores de CO2. Tem descrição de que ela também pode ser uma técnica alternativa à ventilação mecânica não invasiva. Por quê? Normalmente, né, aquele paciente DPLC agudizado, dependendo do grau, do nível, de como ele está, ele responde muito bem à ventilação não invasiva. Então, você coloca ele na ventilação invasiva, cerca ali de 30 minutos, dependendo do paciente, claro, 30, 40, uma hora, ele vai responder muito bem por conta ali daquela retenção de CO2, né? Então, foi o paciente que teve um rebaixamento de nível de consciência, uma agitação, enfim. Então, ele responde muito bem. Mas já há estudos comparando, né, a cânula nasal com a ventilação não invasiva no uso dele, né, na insuficiência respiratória hipercápnica, tá bom? Então, lembrando que para a utilização, a indicação da cânula de alto fluxo normalmente é para uma insuficiência respiratória onde não haja falência orgânica extrapulmonar, de órgãos extrapulmonares, tá? Então, não é todo paciente que vai se beneficiar da cânula nasal de alto fluxo, certo? Então, vão ter pacientes que vai ser necessário dar um passo além, que é o uso da ventilação não invasiva, que inclusive vai ser o tema da nossa live de amanhã, ventilação não invasiva no paciente com insuficiência respiratória, tá bom? Tá, Cíntia, mas então me explica como que funciona. Então, vamos lá, eu vou colocar o catéter nasal de alto fluxo no meu paciente. Esse catéter nasal de alto fluxo, ele vai fornecer para o meu paciente o quê? Um fluxo maior do que da oxigenoterapia convencional, né? Lembra que eu falei que ele pode ofertar um fluxo até 60 litros por minuto. E aí eu vou dar esse fluxo para o meu paciente.
Ah, meu paciente precisa de uma FiO2 maior, ele precisa de uma FiO2 ali de 60%, 70%. Eu consigo ofertar uma FiO2 fixa e confiável, tá? Diferentemente dos dispositivos convencionais de oxigenoterapia. Eu vou falar por que depois. Além disso, eu vou ofertar um ar aquecido e umidificado. Esses 4 componentes ofertados para o meu paciente, ele vai, e ofertados de uma maneira que seja, como eu falei, maior do que a demanda ventilatória do paciente, ele vai causar o quê? Uma diminuição da resistência inspiratória da nasofaringe, vai causar uma redução do trabalho ventilatório, e essa redução do trabalho ventilatório vai diminuir aquela assincronia tóraco-abdominal presente no paciente com insuficiência respiratória. Então, é assim que ele vai o quê? Fornecer a melhora do desconforto, a melhora da dispneia ali do paciente, daquela sensação do paciente, tá? Então, é assim que vai funcionar, por altos fluxos e por uma FiO2 fixa, tá? Lembrando que o ar aquecido e umidificado, ele facilita a depuração a depuração mucociliar, ele também vai aumentar a saída de secreção, porque é aquecido e umidificado, ele pode prevenir atelectasias e também melhorar a relação ventilação-perfusão e a oxigenação. Então, tem estudos também em relação ao conforto do paciente, em relação à temperatura desse ar. Os pacientes, eles preferem o ar mais aquecido, né, do que imagine só, um alto fluxo passando um ar seco e frio. O próprio sistema respiratório, ele não responde bem a altos fluxos seco e frio, né? Ele começa a ter uma resposta, quem sabe, até de broncoconstrição ou uma hiperreatividade, tá? Então, é algo também que vai favorecer para o conforto do nosso paciente, certo? E quais são os principais benefícios, então, quando comparados à oxigenoterapia convencional? Então, a primeira coisa é aquela FiO2 fixa, né? Porque a gente viu lá que o cateter nasal, Cíntia, você falou ontem que o cateter nasal, a cada 1 litro, aumenta 3 a 4% da FiO2, então pode chegar ali, digamos, 40%. Tá, é um valor estimado, é um valor aproximado. Por quê? Todos esses sistemas, eles vão depender do quê? Da frequência respiratória do meu paciente, do volume minuto do meu paciente e da demanda ventilatória. Quanto maior for, maior é a mistura dos gases e menos fidedigna é essa FiO2 ofertada para o meu paciente. Então, eu posso dizer que nos sistemas de baixo fluxo, na máscara com reservatório, na máscara de Venturi ali, é fidedigno, não é 100%? Vai depender muito, né? Porque como são ali, principalmente a máscara facial e o cateter nasal são um sistema de baixo fluxo, vai depender muito da condição do paciente, né? Se ele vai ter um aumento dessa demanda ventilatória com aumento de volume minuto, de frequência respiratória e de volume corrente. Então, se o meu paciente ele apresenta isso, eu sei que eu não tenho uma FiO2 fixa. Já no cateter nasal de alto fluxo, eu vou ter uma FiO2 fixada, eu vou saber o valor. Se eu colocar ali 50%, eu sei que o fluxo gerado, ele vai ultrapassar a demanda do meu paciente e vai conseguir ofertar essa FiO2 de 100%, porque ela vai diminuir aquele esforço ventilatório dele, tá bom? Outra coisa, a cânula nasal de alto fluxo, ela também é capaz de fornecer uma PIP, tá? Ali um efeito PIP, né? Porque a elevação, né, o uso de fluxos elevados podem gerar uma pressão positiva ao final da expiração. Então, relata-se também numa melhora dessa condição clínica do paciente por conta desse efeito, dessa geração, né, de PIP por conta desse alto fluxo. Outro benefício, outra vantagem também é que, diferentemente dos outros dispositivos, normalmente comparando com a ventilação mecânica não invasiva, a gente tem ali aquelas interfaces e elas colaboram muito para o aumento do espaço morto anatômico, principalmente ali na região da nasofaringe, né?
E aí, estudos realizados mostraram que o catéter nasal de alto fluxo, ele é capaz de reduzir esse espaço morto anatômico e, inclusive, ele tem um efeito washout de gás carbônico. Ele não vai reter CO2 a nível de vias aéreas superiores, pelo contrário, pelo alto fluxo, ele vai conseguir fazer uma ventilação alveolar adequada, né, estável, sem aumento dessa PCO2, né, diferentemente ali das outras interfaces, tá? Então, ela também tem esse benefício e por conta desse benefício, ela também é indicada, por isso, né, que tem sido utilizada na insuficiência respiratória do tipo 2, na hipercapnia, por conta desses altos fluxos que podem ajudar nessa eliminação de CO2, já que pode ser uma das características, né, uma das características desses pacientes do tipo 2 é a retenção de CO2, tá? Então, a FO2 fixa, ela pode gerar uma PIP e também uma diminuição do espaço morto anatômico. Outra coisa também a quarta vantagem é a umidificação e o aquecimento. Então, esse circuito, ele promove um aquecimento do ar numa temperatura bem próxima da temperatura corporal, ali cerca de 37 graus, tá? E aí, claro que tem estudos falando que tem pacientes que eles não toleram 37 graus, que se sentem mais em relação ao conforto dos pacientes, né? E a temperatura e o conforto dos pacientes. Eles relatam que uma temperatura ali a nível de 31, 32 graus é mais confortável do que 37 graus e também é mais confortável do que o ar seco e frio. Então, essa é uma outra vantagem da cânula nasal de alto fluxo, é poder aquecer. Então, dentro do circuito, tem vários ramos, né, uns fios que são aquecidos. Esses fios aquecidos, eles também colaboram para que não haja condensações ali, né, de vapor d'água no circuito. Porque lembra, alto fluxo, a gente tem um umidificador, lembra dos ventiladores, né? A gente tem lá um alto fluxo, tem umidificação e normalmente havia condensados ali no circuito. Então, esse fio todo, né, ali cobrindo o circuito internamente, ele vai fazer um revestimento, né, interno desse circuito, ele vai favorecer com que não haja essas condensações ali de água também, tá? Então, umidificação, circuito aquecido, a temperatura corporal, então isso é muito bom também para o paciente. E em relação ao conforto, né, também relata-se que ela é mais confortável para o paciente, porque ela vai diminuir a frequência respiratória, né? Então, lembra que eu falei que ela vai gerar o fluxo elevado, vai gerar um fluxo maior do que a demanda do paciente, e aí, com isso, vai reduzir a frequência respiratória do meu paciente e também vai diminuir a sincronia tóraco-abdominal e melhora do padrão respiratório desse paciente. Outra coisa também, quando comparado a outros tipos de dispositivos, seja da oxigenoterapia ou seja também da ventilação não invasiva, a capacidade que a gente tem que o paciente tem para se alimentar. Lembra que eu falei ontem que às vezes o paciente está naquela macro, ou então o paciente está com uma ventilação não invasiva, seja a máscara facial, né, oronasal ou a total face. Para o paciente comer, ele vai ter que esperar terminar a ventilação não invasiva para ele poder se alimentar. E aí, no paciente que está ali com aquela máscara facial, com a tenda facial, o paciente, muitas vezes, ele tira aquela máscara para comer, come, desatura, fica mais, né, taquipneico, aí ele volta com aquela agonia, muitas vezes é até irreversível, que cai a saturação de uma maneira que depois para ele retomar, já era um paciente que estava cansado, para ele retomar aquele nível de O2 dele, já fica um pouco mais difícil. Então, essa é uma outra vantagem em relação à alimentação. Outra coisa em relação à expectoração. A gente sabe que muitas vezes paciente com insuficiência respiratória, né, do tipo 2, hipoxêmica, seja por conta de uma pneumonia, alguma outra doença ali inerente pulmonar, né, esse paciente ele pode ter o aumento da produção de muco, pode ter apresentação de secreção. E aí se o paciente também, né, eu estava inclusive com um paciente desse lá na UTI,
E aí era um paciente que ele tinha muito catarro, né? Então, ele com a tenda facial, ele o tempo todo ele ficava tirando para expectorar, o tempo todo tirando para expectorar. E com isso eu tenho o trabalho dele, eu tenho aumento de gasto, né? Por mais que eu fizesse técnicas de relaxamento para ele se acalmar, para ele não fazer qualquer movimento que naquele momento demandasse muito oxigênio, para justamente ele não ficar mais cansado, ele ficava o tempo todo tirando a máscara e toda vez que ele tirava, ele ficava agitado, agoniado, a saturação caía e voltava. Então, com a cânula nasal, por ela ser aplicada somente ali uma cânula na região do nariz, o meu paciente ele tem a boca livre, então ele consegue se alimentar e ele consegue expectorar, tá? Essa cânula, ela é fixada, né? Tem um elástico, normalmente muito parecido com as máscaras normais de fixação, é um elástico em que você vai deixar preso, né? Não necessariamente precisa vedar toda a narina do paciente, mas ela precisa ficar de uma forma confortável, tá? Não precisa obstruir 100% da narina, tem que ficar de uma maneira confortável. Ela tem na verdade, não é um fixador, né? Na verdade, ela prende no pescoço também, mais para ela não soltar, não puxar. Então, ela prende no pescoço, mas a fixação dela é cefálica, tá? E aí tem um circuito que é ligado ao umidificador, que é ligado ao blender, né? Que é o misturador ali dos gases, tá bom? Então, esses são as 5 principais vantagens, tá? Da cânula nasal de alto fluxo, e ela pode ser utilizada, ela é recomendada para a utilização da insuficiência respiratória nos pacientes, né? Principalmente no caso da hipoxemia, tá? Mas cuidado, tá? A cânula nasal de alto fluxo, ela está contraindicada para pacientes que necessitam de intubação orotraqueal. Aí segue aquela mesma linha que a gente vai conversar amanhã, que se o paciente ele tem critérios de intubação, para que eu vou fazer uma cânula nasal de alto fluxo? É como se fosse o quê? Prolongar, né? Postergar aquele momento em que eu poderia ter uma intubação eletiva e nesse momento eu vou ter uma intubação de emergência se eu ficar prolongando com uso de ventilação não invasiva ou uso de cânula nasal de alto fluxo, tá? Então, é preciso que o fisioterapeuta saiba avaliar esse momento certo. A gente falou da primeira aula, não sei se você observou, mas a gente veio acompanhando, né, ao longo da semana. Então, o paciente teve insuficiência respiratória, eu posso fazer aplicação de oxigênio terapia nesse meu paciente. Mostrei para vocês quais são os principais dispositivos utilizados, né? E quais as taxas de FiO2, quais os fluxos utilizados, quando que está indicado. Além disso daqui, eu tenho uma alternativa que é a cânula de alto fluxo. E se o meu paciente também não tolerar, normalmente pacientes que têm uma demanda muito elevada, pacientes que já têm um distúrbio metabólico também associado, pacientes que têm um alto comprometimento, né, da função respiratória, são pacientes que já não vão responder tanto à instituição da cânula nasal de alto fluxo, tá bom? Normalmente, Cíntia, como que eu faço, né? Você pode iniciar a cânula nasal de alto fluxo com fluxos baixos e FiO2 baixa e ir aumentando, ou você também pode, se o paciente, dependendo do desconforto do paciente, você já começar com fluxos altos e FiO2 altas e vir abaixando, né? Vir baixando os valores, olhando para o paciente, vendo se está tendo uma boa resposta. Cíntia, o que é essa boa resposta? Redução da frequência respiratória, redução do trabalho, do desconforto respiratório do paciente, tá? Até que você consiga ofertar uma FiO2 adequada para esse paciente e também um fluxo adequado para esse paciente. Aí você pode vir baixando. Eu prefiro, né, vir baixando, né? Colocar o valor mais alto e depois vir baixando. Porque se a gente for parar para pensar, é aquele paciente que ele está sintomático. Então, até a gente ir subindo. Então, o ideal é vir baixando e vai desmamando também esse paciente. Em relação ao desmame da cânula nasal de alto fluxo, há quem diga que primeiro, né, diminui a FiO2 e depois reduz o fluxo.
e há quem diga que possa reduzir os dois ao mesmo tempo, de uma maneira mais uniforme. Isso eu acredito que vai depender muito da resposta do seu paciente à técnica. Então, tem pacientes que vão responder bem se você reduzir os dois, tem pacientes que não vai responder bem se você reduzir. Então, tudo vai depender da interação do paciente com o dispositivo que está sendo utilizado, que nesse caso é a cânula nasal de alto fluxo, tá? Então, normalmente iniciar ou com fluxos elevados e vem baixando, ou com fluxo mais baixo e vai subindo, e o desmame vai depender do paciente, seja diminuindo primeiro FiO2 e depois o fluxo, ou seja, diminuindo os dois juntos. Cíntia, e até que ponto eu diminuo para trocar o meu paciente de dispositivo? O ideal é que, se o paciente está numa cânula nasal de alto fluxo, que você faça o desmame dele até que ele consiga passar para catéter nasal. Então, você veio reduzindo. Quando esse paciente estiver ali numa FiO2 em cerca de 30%, você já consegue passar esse paciente para catéter nasal. Então, esse é o mais apropriado. Você não vai desmamar a cânula nasal de alto fluxo para deixar o paciente numa macronebulização ou numa Venturi, né? Por quê? Já venha reduzindo para que seja utilizado o catéter nasal. Então, é dessa maneira que você vai instituir a cânula nasal de alto fluxo nos pacientes com insuficiência respiratória. E ressalto que não serão todos os pacientes que terão uma boa resposta, tá? Terão pacientes que precisarão de uma pressão positiva controlada, uma pressão positiva muito maior. Ah, Cíntia, você falou que a cânula nasal ela gera uma certa pressão positiva, dependendo do fluxo e dependendo também da boca. Se a boca estiver aberta ou fechada, vai variar. Então, eu tenho sim uma pressão expiratória gerada pelo alto fluxo, porém variável. Na ventilação mecânica não invasiva, eu tenho essa pressão controlada, eu posso colocar uma PIP maior, uma PIP de 10, eu posso dar uma pressão de suporte, posso dar uma FiO2 mais elevada e posso também ajustar alguns parâmetros a mais ali que vão dar mais conforto para esse paciente, além do oxigênio, tá? E aí é isso que nós vamos falar amanhã. Amanhã a nossa live, o tema da nossa live vai ser ventilação não invasiva na insuficiência respiratória, tá bom? Eu espero ter te ajudado, né, nessa questão ali da escolha. Eu acho que a base fundamental é você saber quais são os dispositivos utilizados, como você vai avaliar o seu paciente, o que ele vai apresentar e dali escolher a técnica que melhor vai se adaptar e vai ajudar o seu paciente para, lembrando que não é o tratamento da insuficiência respiratória e sim um suporte até que a causa de base da insuficiência que levou à insuficiência respiratória seja resolvida, tá bom? Deixa eu ver, não tem dúvidas, eu vou abrir aqui os comentários novamente. Então, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, coloca aí no comentário. Se não, eu agradeço muito a participação, né, de quem passou por aqui, de quem esteve por aqui. Muito obrigada. Amanhã tem a nossa live nesse mesmo horário, tá bom? Às 18h07. Aqui o horário é o horário de Brasília, tá? Então eu aguardo você. Se ninguém tem mais dúvida, muito obrigada pela presença e até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever na semana da ventilação mecânica e também se inscrever no canal do Telegram, tá bom? Muito obrigada. Loja New Lock aí, boa tarde. Obrigada, muito obrigada. Dando aí o nosso boa tarde, marcando presença também na nossa live, tá bom? Então, um grande abraço, gente, e até amanhã. Amanhã, ventilação não invasiva na insuficiência respiratória, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço e até amanhã.